Olá, tudo bem? Nós hoje damos início a uma série de vídeos em que eu pretendo explicar a dinâmica do recurso de revista. Nós estamos diante de um recurso de natureza extraordinária, semelhante ao recurso especial e ao recurso extraordinário destinado ao Supremo Tribunal Federal, e que surgiu na Justiça do Trabalho com uma principal missão, a de garantir a uniformidade da interpretação sobre a legislação federal trabalhista por meio da atuação do Tribunal Superior do Trabalho, cuja principal finalidade institucional é precisamente essa. Pois bem, para entender a lógica do recurso de revista, é necessário ter em conta uma premissa fundamental. O recurso de revista, diferentemente do que ocorre, por exemplo, com o recurso ordinário ou com o agravo de petição, não é um recurso que se destina essencialmente a resguardar a integridade do direito objetivo. O que isso significa? Bom, para rememorar, vamos dizer assim, o modelo teórico traçado, delineado por Calamandrei, é preciso ter em conta que os recursos de natureza ordinária, é o caso, por exemplo, do recurso ordinário para os TRTs, eles se destinam a atender o interesse individual das partes, que consiste no resguardo dos seus direitos subjetivos. Então, por exemplo, quando a empresa é condenada a pagar horas extras, surge para ela o interesse de se ver livre dessa condenação. E para isso interpõe o recurso ordinário. Então, o que se está discutindo aqui é o interesse subjetivo, ou direito subjetivo, melhor dizendo, da parte, que eleva, que faz com que o processo siga do primeiro grau para o segundo grau. Pois bem, isto exige do TRT, que vai analisar esse recurso, o exame de todos os aspectos jurídicos e de fato. Então, este recurso tem ampla devolutibilidade, no sentido em que todas as matérias de direito, de fato, vão ser apreciadas, porque sem isto não seria possível apreciar esta eventual violação ao direito subjetivo da parte. Como saber se de fato o reclamante é portador do direito às horas extras, sem fazer uma incursão, por exemplo, nos depoimentos de testemunha, nos cartões de ponto, enfim. Por isso, os recursos de natureza ordinária exigem um atendimento de pressupostos comuns, tempestividade, preparo, e não exigem, por outro lado, o atendimento de qualquer pressuposto específico. Basta que o recurso atenda formalmente essas exigências para que ele seja conhecido e analisado, portanto. Diferente, muito diferente do que acontece com o recurso de revista. No recurso de revista, o processo segue do segundo grau para a instância extraordinária, não para o terceiro grau, em razão não do interesse das partes, mas do próprio interesse público. Que interesse público? O interesse de resguardar a integridade sistêmica do direito objetivo. Então, quando o recurso segue para o TST, o recurso de natureza extraordinária, o recurso de revista, o que interessa já não é mais o direito subjetivo, não está mais em discussão propriamente ou de forma direta o direito às horas extras do reclamante. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é, houve violação, por exemplo, ao artigo 224 da CLT, que trata da jornada do bancário, ou violação ao artigo 62, inciso 1º, por exemplo, que trata do trabalho externo. Então, a preocupação por parte do Tribunal Superior do Trabalho não é propriamente a de resguardar o direito subjetivo, de fazer justiça no caso concreto. É manter, como disse, a integridade, a coerência interna do sistema jurídico trabalhista. E isso tem implicações práticas importantes, essa distinção não é puramente acadêmica. Que distinções, por exemplo, no caso do recurso de revista, além do atendimento aos pressupostos comuns de admissibilidade, tempestividade, preparo, regularidade de representação, há um conjunto de pressupostos específicos, quanto aos quais é imprescindível que a parte demonstre o seu atendimento como condição para que o recurso seja analisado, seja conhecido. Por exemplo, divergência jurisprudencial, violação ao dispositivo de lei, violação ao dispositivo da Constituição, contrariedade à súmula, contrariedade ao Jota. Não atendidas essas condições, que são condições alternativas, o recurso não pode ser sequer examinado. Então, o recurso de revista observa uma lógica completamente diferente, dada a sua natureza específica, que o recurso ordinário, por exemplo. Então,
é um equívoco, aliás, um grande equívoco, reproduzir no recurso de revista as mesmas alegações do recurso ordinário. Então, quando você estiver redigindo o seu recurso de revista, a sua principal preocupação deve ser a de examinar, em relação a cada tema quanto ao qual houve sucumbência, que pressuposto específico, em que fundamento específico seria possível ancorar o recurso. Então, a sua construção argumentativa deve partir dos pressupostos específicos. Ou seja, concretamente, imagine o tema das horas extras. Quando você estiver diante de um processo no qual haja sucumbência em relação a esse tema, imaginando que você esteja defendendo os interesses da reclamada, você vai ter que ver, em relação a esse tema, se há alguma possível divergência jurisprudencial, se há possibilidade de alegar alguma violação ao dispositivo de lei ou da Constituição, se há alguma contrariedade à súmula OJ, para daí, em relação a cada tema, apresentar um fundamento específico. Note, fundamento vai estar, cada um desses fundamentos vai estar previsto no artigo 896 da CLT. Este dispositivo, assim como, aliás, diversos outros na CLT, sofreu uma alteração muito significativa. Isto com o advento da Lei 13.015 de 2014. Esta lei promoveu uma grande alteração na arquitetura recursal trabalhista. E é fundamental que se tenha em conta que esse conjunto de alterações trouxe várias implicações práticas. Ao lado desta mudança também houve uma mais recente, com o advento da Lei 13.467, a lei da reforma trabalhista, que entrou em vigor em 2017, como você sabe. Pois bem, ao longo desses vídeos que nós vamos gravar aqui, a minha ideia é apresentar cada um desses fundamentos e como esses fundamentos devem ser enfrentados concretamente. Então a ideia aqui são aulas muito, vamos dizer assim, práticas, destinadas a garantir que o seu recurso tenha alguma chance de ser admitido. Importante notar que, de acordo com as estatísticas oficiais da Justiça do Trabalho, apenas 15% aproximadamente dos recursos de revista sobem ao TST e não são trancados na origem por não atendimento a algum desses pressupostos que eu mencionei. Então, a partir de agora, nas nossas próximas aulas, nós vamos falar de cada um desses aspectos. Vamos falar de pré-questionamento, envolvimento de fatos e provas, necessidade de transcrição do trecho que consubstancia o pré-questionamento, entre outros aspectos. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Um abraço, continue contando comigo.